paz do Senhor Jesus, a paz de Cristo, a paz de Deus. Sou eu aqui pela misericórdia de Cristo, William Bugiga, diácono de Jesus Cristo e da igreja O Senhor Jesus Cristo é a salvação dos povos. Eu queria conversar com os irmãos rapidamente um pontinho a qual Deus tem nos mostrado, tem nos revelado tudo na Bíblia. Amém, igreja? Hoje nós vemos que algumas igrejas elas passam por problemas com a liderança. A liderança antes pregava a palavra, hoje já não prega mais. E claro, acaba se levantando no meio pessoas que não concordam com isso, pessoas que não aceitam que antes se pregava a palavra e hoje já o foco da igreja é dinheiro, é conta bancária. Faz lá vídeo, nome de 7 bancos para você depositar o dinheiro. Só isso. E não prega mais a palavra, não prega mais o evangelho. O que pregava desprega, o que ensinava não ensina mais. E é uma coisa terrível que muitos fazem. Você vê que lá atrás a pessoa se converte, o varão se converte, igual eu já conheci pela misericórdia, o varão se converteu, a mulher dele não quis saber, em paz ele ficou com a mulher em paz, normal, a mulher dele, eles eram casados no mundo, e o varão foi, pegou firme naquela palavra, e a mulher não quis, abandonou, casou de novo, foi embora, amém. E o varão continuou na palavra. Aí hoje em dia, tudo aquilo que a igreja pregava que era pecado lá atrás, que essa varoa, ela fazia que era errado, hoje já virou certo. Então, ou seja, se aquilo era certo que a igreja pregava, então por que a mulher separou do homem? Porque ela ouviu que aquilo era errado. E agora já se tornou certo, então não se separaram à toa. Então olha o peso, casamentos sendo desfeitos por causa de igrejas falsas, doutrinas falsas, escândalo, pessoas no mundo por causa de pastores e bispos e apóstolos falsos. Então, hoje nós vemos que os sinceros muitas vezes saem da igreja. Eles saem e procuram um outro ministério, procuram a Cristo, procuram a palavra. Isso é bíblico, Efésios capítulo 5, versículo 11, não sejais cúmplices das obras das trevas, antes reprovai. A palavra diz em Coríntios que até importa que haja heresia no meio do povo, para que se manifeste os que são sinceros. Ou seja, os cúmplices fica lá tudo abraçando, agarrando o apóstolo e o pastor, o bispo e falando, se é de Deus. E os sinceros falam assim, não, tem heresia, tá errado, eu não aceito. Os sinceros, amém? Que são poucos. E muitas vezes acontece esses escândalos, a igreja perde um monte de membro e fala assim, não, nós vamos passar por uma reconstrução. Eu queria falar um pouco sobre a reconstrução, o ministério da reconstrução. Que eles mesmos enchem a boca e falam reconstrução. Primeiro, para você reconstruir um algo, é porque um algo ele está deteriorado, ele destruiu, ele está perto de destruir. Então você destrói para você reconstruir. Quando nós éramos do mundo, nós viemos cheios do pecado. Quando a pessoa é do mundo, então ela destruiu o pecado, destruiu o velho homem e ela acertou agora uma reconstrução. Ela reconstruiu um novo homem ensinado segundo Deus. Então é uma nova criatura. Eis que as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Isso é bíblico. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Amém? Então essa é a reconstrução. Agora eu pergunto, uma perguntinha. O ministério diz que era de Deus, diz que era na palavra, que era mesmo. Era da palavra, era do evangelho, era da doutrina, pregava ensinamento. Aí ele foi e por que aconteceu que ele destruiu? Ah, não, foi os homens que estavam no nosso meio que destruiu. Opa, peraí, como homens podem destruir a obra de Deus? Não é a igreja de Deus? Se é onde você alicerçou a sua casa? Aonde? Hein? Veio um vendaval, correram-se os rios, e aquela que foi edificada na rocha, ela permanece firme. Por mais que se levante, por mais que o homem se levante, se você edificou a igreja, edificou na rocha, tá lá edificada, não vai precisar reconstruir, porque ela permanece firme. E se você edificou na areia, edificou em uma terra que não tem estrutura, é claro que vai cair. Então caiu, e aí? Começou no espírito e terminou na carne? Ou será que já começou na carne, agora estão vindo para o espírito? Então, homens contraditórios. Olha, a reconstrução. Peraí, não era de Deus, não começou no ministério de Deus, a igreja não sempre não foi de Deus, não eram homens de Deus, mulheres de Deus. Por que vai passar por reconstrução agora? Ah, não, porque foi destruído. Por quem? Homem tem poder de destruir a obra de Deus? Claro que não. Então nós vemos que não é uma reconstrução sim, mas realmente eram igrejas firmes, alicerçadas, estruturadas, agora foi demolido, tiraram a estrutura,
Demoliram tudo e estão construindo um barraquinho de madeira. Estão construindo uma casinha de madeirite e falando que é a reconstrução de Deus. Cheio de doutrinas falsas, de evangelho falso, de doutrinas errôneas que só visam dinheiro e crescer, fazer igreja e um monte de membro e dízimo, oferta, dízimo, oferta, dízimo, oferta. Amém? Então preste atenção. Se você está no ministério de reconstrução, questione e fala, peraí, por que reconstruir? Foi derrubado? Foi destruído? Aconteceu escândalo? Por quê? Não, porque abalou e teve que demolir. Opa, mas e aí? Não foi edificada na rocha? Amém? Então, irmão, presta atenção que esses mesmos homens são contraditórios. Quando você dá o dízimo, quando você dá a oferta, você é valioso. A partir do momento que você não tem mais contribuição, ou sai da igreja, não vai nem te visitar. Amém? Então, fique em paz, irmãos. Não seja cúmplice das obras infrutíferas das trevas, antes reprovai. Analise, veja pregações que eram pregadas há 3, 4 anos atrás, 5, 10 anos atrás, 20 anos atrás e veja o que é se pregado hoje. Amém? Fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus, edifique a sua casa sob a rocha, que você não vai precisar passar por reconstrução. Amém? A paz do Senhor Jesus, a paz de Cristo, a paz de Deus.